Boa noite, gente boa. Nesse momento em que nós estamos aqui, é complicado quando a gente fala que está sentindo muita alegria, mas a gente precisa se alegrar no Senhor e não depender das circunstâncias para tanto. E é claro que diante do sofrimento, quando a gente diz que a gente está alegre, é comum que as pessoas digam que a gente está sendo insensível. Mas quando a nossa alegria está no Senhor, até quando a gente está passando por um vale, por sofrimento, vergonha, dor, humilhação, ainda assim a gente consegue rir, inclusive, dos problemas. E eu confesso para os irmãos que eu estou alegre em estar aqui, porque eu não sei você quando está no culto, a gente não adora a Deus por causa de emoção, mas dá uma sensação tão gostosa no nosso coração quando a gente pensa que alguém tão grande está ouvindo alguém tão pequeno como nós, está ouvindo a nossa adoração. Hoje, por exemplo, não sei você que está me assistindo, mas eu ofendi a santidade de Deus, eu vacilei com Ele, eu pequei. Isso porque eu estou reconhecendo, mas se eu não estivesse pensando ou meditando na minha falibilidade, ainda assim eu teria feito. E mesmo pedindo perdão a Deus pelos meus pecados, após pedir perdão, vem uma série de vacilos novamente. É claro que quando a gente mede pecados, a gente mede o nosso com centímetros e o do outro com quilômetros. Mas estamos sempre falhando e quando a gente vê que Ele se inclina para ouvir a nossa oração, Ele está ali recebendo a nossa adoração, Ele perdoa os nossos pecados, Ele ouve nossas confissões. Cristo está à destra de Deus, intercedendo por nós, como aquele que está dizendo: Roberlan errou de novo, mas ele vai aprender. Eu não sei você, mas eu sinto uma sensação muito boa no meu coração. Não que eu tenha que fazer algo para Deus para sentir uma emoção gostosa, mas já que a gente sente, a gente aproveita. Então eu digo que eu estou muito alegre de estar nesse momento aqui. Essa atmosfera de adoração, a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. E como é bom a gente ter aquela sensação de que Deus está entre nós, que Deus de alguma forma está falando com você que está aí, impedido de estar aqui por uma questão de senso, de responsabilidade, até porque a gente está lutando contra vírus e a gente não está vendo nada, a gente não sabe quem está contaminado, quem não está, a gente não sabe até que ponto a gente pode estar levando ou trazendo alguma coisa, a gente não sabe se alguém está são ou se está assintomático. Então, por uma questão de responsabilidade, a gente está se precavendo. Então, você possivelmente deve estar incomodado com essa situação, até porque é uma realidade muito nova nas nossas vidas. Eu, pelo menos, estava acostumado a ver pessoas de máscara só quando eu via uma foto ou um vídeo da China. Eu não estava acostumado com isso. A primeira vez que eu vi, eu me senti assustado. Quando eu fui ao mercado e vi todo mundo com máscara, a primeira vez foi quando eu fui levar o meu filho ao médico e vi as pessoas com máscara. Me deu um medo, um pânico, uma sensação ruim. Entretanto, ainda assim, diz a Bíblia, que mesmo que nós andemos por um vale sombrio e mortal, nós não vamos temer, não vamos nos prostrar, não vamos nos render a mal nenhum, porque Deus está conosco. Amém? Amém. E aí, eu quero compartilhar logo com você o texto da Palavra de Deus, lá em Gênesis, capítulo 49, versículos 22 a 26, que diz assim: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó,
pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. E o tema que eu quero compartilhar com você hoje é que ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. E aí, eu não sei você, mas eu passo por lutas, passo por provações, passo por privações, mas de cabeça erguida, olhando o meu sofrimento de frente, porque eu sei que eu não sou abençoado por causa das circunstâncias, eu sou abençoado por causa da mão de Deus sobre a minha vida. E eu gostaria que você pensasse nisso, à luz da vida de alguém que diz a Bíblia que José era próspero na casa do seu senhor egípcio, ou seja, José era chamado de próspero quando era escravo. E na nossa cabeça, próspero é quem tem dinheiro. Não, de acordo com a Bíblia, próspero é quem tem mais que o bastante, independentemente do dinheiro. Porque se nós pensarmos em dinheiro, podemos aludir à Venezuela, que tem impressão de notas, mas aquele monte de notas não corresponde à riqueza. Quando eu era criança, eu achava que imprimir dinheiro seria o suficiente, mas não. O dinheiro é símbolo da riqueza do país. Se o país não tiver riqueza, não adianta aquele papel, é só um papel. E aí, quantas vezes nós temos aquela ideia de que somos abençoados quando tudo vai bem? O problema é que nós somos abençoados quando nós estamos na vontade de Deus, e isso pode significar perder a cabeça como João Batista, ir para a fornalha como os 3 amigos de Daniel, pregar durante 40 anos e não ser escutado por ninguém, como Jeremias, passar por aflição, humilhação e perseguição, como Elias, ou ter que fugir num cesto, fingir de morto para não morrer como Paulo. Eu não sei se dá para perceber que muitas vezes nós temos uma ideia de bênção equivocada. Associamos ser abençoado com não ficar doente, abençoados como quem tem recursos financeiros, abençoados quando todo mundo gosta da gente, abençoado quando a gente recebe um monte de like no Facebook. Não. A nossa bênção tem a ver com a mão de Deus sobre a nossa cabeça. Aconteceu com José, passou um monte de dificuldade, mas em todas elas, Deus era com José. E eu creio que Deus é com você nesse momento. Amém. E aí, vamos então para comentar o texto. José é uma árvore frutífera, a árvore à beira de uma fonte cujos galhos passam por cima do muro. Eu não sei se você se lembra do Salmo 1, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E algum tempo atrás eu pensava que o conselho dos ímpios era conselho de alguém que não era evangélico, era conselho de alguém que não era da igreja, era conselho de alguém que não pertencia à minha religião. Porque existe o cristão copta, o cristão católico, o cristão ortodoxo, além do protestante. E aí eu pensava que conselho do ímpio é conselho de alguém que não é evangélico. Não. Conselho do ímpio é de alguém que zomba de Deus, na cara de Deus, mesmo falando em nome de Deus, as coisas de Deus para o povo de Deus. Conselho do ímpio é conselho de descrente. Conselho do ímpio é daquele que vive o ateísmo prático. Ele fala que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. Fala de fé, mas é incrédulo. Fala de humildade, mas é orgulhoso. E eu não estou falando de tropeços, todos nós temos. Estou falando da falta de reconhecimento e da sobra de hipocrisia. E aí, o texto fala que bem-aventurado, feliz, vai bem o homem que não anda nesses conselhos.
que não se detém no caminho dos pecadores. Porque tem aquele que ouve o conselho, tem aquele que chega a parar no caminho, e tem aquele que chega a se assentar com quem zomba de Deus. Nesse período que se fala muito de coaching, é muito comum se falar sobre modelar, ou seja, você se espelha em alguém e você vai absorvendo algumas coisas. Nesse caso, a ação é consciente e estratégica. Só que eu e você, todos os dias, temos alguém como referência. Temos alguém como referência. Você pode não perceber, mas você imita um colega, você imita um membro da sua igreja, você imita um líder que você tem. Às vezes a pessoa está totalmente equivocada, mas por você respeitá-la, você acaba absorvendo alguns conceitos, alguns conteúdos e acaba reproduzindo. E aqui o texto está dizendo que, olha, bem-aventurado, vai bem, é feliz o homem que não pega esse caminho. Que ele modela pessoas que temem a Deus, que ele tem comunhão com pessoas que temem a Deus, que ele não ouve pessoas que não temem a Deus. Ninguém está falando aqui de desrespeitar, ninguém está falando aqui de agredir. A gente está falando de, olha só, que legal que você pensa assim. Obrigado pela sua dica. Com muito carinho, sem aborrecimento, só que eu não vou me apropriar disso, porque eu não quero ser como você, eu não quero me tornar como você. Então eu prefiro ficar aqui nesse conselho mesmo que pareça que eu sou doido e que eu nunca vou dar certo na vida. José, infelizmente, estava numa rota contrária dos seus irmãos. Ele era um homem de confiança do seu pai. Passou um monte de dificuldade. Mas depois, escravo, se tornou um homem de confiança do seu Senhor. Mesmo sendo injustiçado, preso, ele se tornou o homem de confiança do carcereiro. E depois de atender uma necessidade, ele se tornou o homem de confiança do homem mais poderoso do seu tempo. Então, não sei se dá para você perceber que a colheita não vem na hora. A colheita, ela vem depois. Imagine se de repente uma mulher engravidasse e ela pensasse assim: amanhã eu quero que ele nasça. Não é assim. Imagina se você plantasse uma semente, não veja a hora de brotar logo isso. Não é assim. Saúde, doença, miséria, prosperidade é construído passo a passo. Eu e você somos hoje uma série de consequências. Escolhas, pessoas com quem nos relacionamos, conselhos que ouvimos, gente que atendemos, conselhos que recusamos, momentos de arrogância, momentos de humildade, e chegamos aqui. A gente vai botar a culpa no Bolsonaro, no Lula, a gente vai botar a culpa no prefeito, a gente vai botar a culpa no pai, na mãe, só que nós tomamos decisões. José tomou as dele, e pagou o preço. Se ele tivesse catado a mulher do Potifar, talvez ele não tivesse sido preso, mas ele escolheu não pegar esse caminho. Se ele, por exemplo, em vez de fechar com o pai, fechasse com os irmãos, talvez não fosse vendido. Mas ele não pegou esse caminho. Eu não sei se dá para você perceber. E aqui nós observamos que José é uma árvore frutífera, à beira de uma fonte. Ou eu e você estamos plantados numa terra seca, em que daqui a pouco a gente vai começar a minguar. José pegou esse caminho, e os galhos dele chegam a passar por cima do muro. Mas ser abençoado não é sinônimo de ausência de dificuldade. O seu pai, quando lhe abençoa, diz: com rancor, arqueiros o atacaram. O fato de você ser abençoado não significa que vai sempre dar tudo certo na sua vida. Você acha que todo mundo vai gostar de você só porque você teme a Deus? Todo mundo vai gostar de você porque você fala a verdade? Todo mundo vai gostar de você porque você é um homem ou uma mulher de oração? Todo mundo vai gostar de você porque você fala a Bíblia na ponta da língua? No mundo que jaz no maligno, fala sério. Sabe de nada, inocente. Eu não sei se dá para perceber que oportunidades de sofrer não vai faltar na vida de quem teme a Deus no mundo que jaz no maligno. E aconteceu isso aqui: com o rancor, arqueiros o
E quem feriu José era quem devia lhe proteger. Até porque inimigos não traem, amigos traem. E nesse caso, com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. E nesse período, infelizmente, quando a gente fala de abençoar, a gente vive uma época de misticismo evangélico, né? Então, termos como profetizar, unção, abençoar, tem sido banalizado. Eu profetizo que vai acontecer isso contigo, eu profetizo que vai acontecer, como se profetizar fosse pegar uma barra de chocolate e dar para alguém. Não, a barra de chocolate é ainda mais difícil do que ficar profetizando, né? Porque você ainda tem que comprar para dar para alguém. Agora, nesse caso aqui, eu não sei se dá para perceber que, embora tenha gente que banalize esses termos são válidos. São válidos. E é importante eu e você observar que, enquanto vai ter gente desequilibrando ênfase, falando, você é assim, você é assado, vai dar tudo certo e tudo tal, e tem uns doidos que acreditam em algumas bênçãos esquisitas e faz um monte de besteira, porque assim, Deus não vai deixar nada de errado acontecer comigo, porque eu tenho promessa, e como diz Marquinhos Gomes, quem tem promessa não morre. E nesse caso, é importante a gente observar que as pessoas podem tomar decisões estúpidas e pagar o preço por isso, mesmo sendo crente. Vai para o céu, mas vai mais cedo, porque tomou a decisão equivocada. Deus não é mágico, e milagre é uma intervenção extraordinária no ordinário. Porque se Deus ficasse fazendo milagre toda hora, a todo tempo, então não seria extraordinário, e a gente não precisaria esquentar a cabeça. Eu posso comer qualquer besteira porque Deus vai fazer um milagre. Eu posso dormir mal porque Deus vai fazer um milagre. Eu posso xingar o guarda porque Deus vai fazer um milagre. Eu posso fazer isso, fazer aquilo porque Deus vai fazer um milagre. Não, peraí, Deus não é só nega não. Então é importante a gente ter equilíbrio de perceber que, eu sou abençoado, mas isso não significa que eu posso ser folgado. Agora, em contrapartida, a gente também não pode ser pessimista e desconsiderar a atuação sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Claro que José, dos 17 aos 30 anos, cortou um dobrado. Mas se você enxergar a sua vida em forma de filme e não em forma de foto, você vai perceber que cada dificuldade pela qual você passou contribuiu para você se tornar a pessoa que você é hoje. Existem coisas que talvez eu não aprendesse se não fossem os sofrimentos. Tribulação, luta, dificuldade também abençoa, meu irmão. E nesse caso, a gente verifica que José é uma pessoa abençoada. Ele já era abençoado, vendido pelos seus irmãos era abençoado, escravo na casa de Potifar era abençoado, preso era abençoado, ele já era abençoado. E tudo veio contra ele, como se assim, lembrando a frase do seu irmão, lá vem o sonhador, vamos ver o que vai acontecer com ele depois disso aí. Não tem gente que faz isso com a gente? Só que ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. E aí, nesse caso, eu gostaria, que você pudesse pensar nisso comigo. Não vamos viver sem responsabilidade, mas também não vamos perder o otimismo. Não vamos fazer isso. E aí, talvez alguém pense, mas quem sou eu para abençoar como Jacó? Jacó liberou uma palavra e aconteceu isso e tal. E tem gente que pensa que abençoar é um abracadabra qualquer. Abençoar significa bem dizer. Quer ver uma coisa? Quando você fala mal da sua igreja, você está amaldiçoando. Quando você fala mal do seu presidente, você está amaldiçoando. Quando você fala mal do Supremo Tribunal Federal, você está amaldiçoando. Quando você fala mal da Câmara, do Congresso, você está amaldiçoando. Quando você fala mal do seu pai, da sua mãe, você está amaldiçoando. Eu não sei se dá para você perceber. Amaldiçoar é falar mal. Bem dizer é falar bem. Eu não estou dizendo aqui que você tem que fingir as coisas. Meu pai bebe cachaça, meu pai bebe cachaça. É um fato. Gente, é hipótese, tá? O que eu estou dizendo aqui é que, assim, eu não vou desconsiderar a realidade, mas eu posso falar tanta coisa boa do meu pai. Minha mãe é prostituta, mas eu posso falar tanta coisa boa da minha mãe.
Eu posso tentar fazer tanta coisa positiva, eu posso enxergar tanta coisa positiva na minha igreja, eu posso enxergar tanta coisa positiva no meu pastor. Se os seus olhos forem luz, quanta coisa você vai iluminar. Eu não assisti essa novela não, mas eu ouvi falar um pouco dessa Eta Mundo Bom, que o camarada ele via tudo com uma perspectiva positiva. E me fez lembrar de um filme que eu assisti, filme italiano, A Vida é Bela, em que um pai estava inculcando no seu filho uma visão positiva da realidade em plena ameaça nazista. Ameaça não, já estava acontecendo. Então eu gostaria, sabe, que você pudesse falar coisas boas e expressar coisas boas a respeito de alguém. Até mesmo crendo na concretização desse desejo, eu me atrevo a dizer o seguinte: olha, tudo bem, pessoas ruins podem surgir na sua vida, mas eu creio que Deus também vai colocar gente boa na sua vida e vai abençoar você. O que não falta é gente que o capeta botou no meu caminho, gente. O que não falta é raça de gente ruim. Mas Deus também colocou tanta gente boa. Gente que liga para mim e me abençoa. Cada um me abençoa de um jeito. Tem gente que liga para orar, tem gente que manda mensagem, tem gente que manda oferta para o ministério, então é igual Malafaia. Então, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: um monte de gente ruim cruza o meu caminho, mas um monte de gente boa também. Agora você tem que escolher, você vai olhar para onde? Vai focar onde? E aí? Vai ficar ressentindo a dor que provocaram em você? Ou vai lembrar das coisas boas que aconteceram na sua vida? Então, eu gostaria de que você parasse para pensar nisso. Que você possa declarar: eu sou abençoado. E ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Não sem provas, mas eu tenho a bênção. E aqui, eu gostaria que você pudesse, sabe, pensar o seguinte: como é para você estar cercado de gente que fala coisa boa, de gente que enxerga coisa boa, de quem foca na solução, de quem vê o lado positivo da coisa, de quem olha para o sonho e persegue o ideal? E como é ser cercado com gente que só fica assim: isso não vai dar certo, ó vida, ó céus, ó azar, de novo. Pelo amor de Deus, né, gente? Igreja e família a gente não vai se desfazer, mas agora é difícil viver com gente assim, é difícil. Então que a gente pare para pensar, para a gente não ser assim. Percebe que o abençoar, porque naquele contexto era diferente. Jacó era o patriarca, Deus era o Deus de Jacó e ele estava abençoando seus filhos. Mas agora no nosso contexto, você pode abençoar pessoas sim. Você pode abençoar o seu país sim. Ah, o Brasil não tem jeito. Tem sim, tem sim. E nesse caso, eu gostaria, sabe, que você estivesse pensando comigo. Vamos dar sequência aqui. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para tirar pela mão do poderoso de Jacó, pela mão, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso. E aí, claro, que o abençoa. Mas antes de pegar o que o abençoa, observa a atitude de José. Quando o seu pai o abençoa, o seu pai reconhece uma atitude positiva no seu filho. Seu arco permaneceu firme. Eu estou levando burdoada direto, mas a guarda está alta. Veio aqui, eu estou com atitude positiva, corajosa, audaciosa. Ou seja, a luta vem e ninguém aqui vai abaixar a cabeça para a tribulação. Percebe a atitude de José? Tanto que é que quando a lambisgoia da mulher do Potifar ficou lá para ele: ai, se eu tiver, né? Então quando ela veio aquele papo para ele, o que ele fala? Não, eu não posso pecar contra o meu Senhor, eu não posso pecar contra Deus. É complicado. Observa bem. O menino na flor da idade, cheio de testosterona, não está perto dos 50 igual a mim. Imagina o menino daquele, 17 anos, 18 anos, ou 19, não sei quantos anos ele tinha naquele período. E aí? E você acha que a mulher de Potifar era fedorenta? Estava com camisa de político, cheia de óleo, tu acha? Então observa bem. Você acha que
mas ele se manteve fiel à sua consciência. Está dando para perceber? É aquela questão de eu voltar para casa e poder me olhar no espelho. Eu não sei você. Coisa boa é você ter aquela ideia de que assim, eu estou passando por isso, não porque eu fui safado, eu estou passando por isso por causa de uma decisão que eu tomei. É diferente. Entende? Então, aqui está dizendo que o seu arco permaneceu firme, seus braços fortes, ágeis para atirar. Ou seja, aqui ninguém vai se entregar. O diabo está vindo contra mim, mas não vai ser sem luta. E se ele vem por um caminho, vai ter que fugir por 7. Porque aqui não tem entrega não. E aqui está dizendo, olha, por quê? Ele estava ali pela mão do poderoso de Jacó. Então, talvez você esteja passando, cortando um dobrado. Mas você está na mão do poderoso de Jacó, você crê nisso? E se você está na mão do poderoso de Jacó, cedo ou tarde essa prova vai passar e você vai cantar o hino da vitória lá do outro lado. Eu creio nisso, você crê nisso? E eu creio para a minha vida, e eu quero me atrever, vou fazer igual o pastor da Universal. Na minha fé, eu creio para a tua vida também. Mas agora é contigo, né? Então eu não sei se dá para perceber, né, que diante de uma situação dessa, que eu e você paremos para pensar que José prosperou, mesmo escravo, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai. Existem coisas que estão sob a nossa alçada: a atitude, a fé, a fidelidade, mas existem coisas que vão além da nossa capacidade. Quem esperava a pandemia? Quem esperava? Estava todo mundo fazendo planos, estava tudo certo. Gente pensando em promoção, ganhando seu dinheirinho, estava tudo bacana. Estava tudo bacana. Aí de repente, quando você vai ver, acabou. Hashtag fica em casa. Para gente que é pobre, esse negócio de ficar em casa é mais barato, né? Porque assim, fica em casa e como é que come? Né? Porque quem é classe média fica em casa, mas tem o delivery, ou seja, tem um pobre que está na moto. Aí é mole. Ficar em casa tendo alguém que vai trabalhar é fácil. Agora para a gente. Então, observa a situação. Quanta coisa mudou, ninguém esperava. E isso não está sob o nosso controle. Não está. E talvez você possa se escandalizar com o que eu vou dizer aqui. Mas eu não estou preocupado se eu vou sair vivo dessa pandemia. Usando a frase do pastor Mauro Israel Moreira, eu acho que foi dele, dizem que foi ele que falou. Se Deus me curar, ele estava lutando contra o câncer. Se Deus me curar, eu verei a glória de Deus. Se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus também. Nós somos o povo de Deus. Nós dizemos para as pessoas que Jesus salva e que Ele tem uma eternidade para nós. Mas a nossa sociedade é tão materialista e os crentes de hoje são tão materialistas que assim, hinos como passarinhos, belas flores, querem me encantar. A gente só canta em enterro. Porque a gente não canta mais sobre a eternidade. Está amarrado, pastor. Deus é maior. Entende como é que é o negócio? Não, gente. Tudo dando certo, tudo dando errado, sempre vai ser vitória, porque Deus está na nossa vida. Quem olha para Jesus naquela cruz não parece que ele é um derrotado, mas diz a Bíblia que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado quando ele foi para lá. Entende como é que é o negócio? Quando Elias está ali, diante daqueles 850 profetas, é 850, tá gente? Contei errado. E aí diz, quando ele está lá, fica imaginando os profetas contratados, devia estar tudo bem arrumado, profeta palaciano, falando coisa para agradar o rei, porque, voltando ao que eu disse lá atrás, para ninguém achar que eu estou atropelando as coisas. Abençoar a sua nação, abençoar as nossas autoridades não significa concordar com elas e não significa que elas estão fazendo tudo certo. Só para deixar claro isso que eu estou dizendo. E aí, em relação a isso, observa bem, os profetas estão lá, Balaema, pega um, pega geral, demorou. E aí nisso está lá. Vai o profetinha, não devia estar bem arrumado. Não devia estar com roupa de luxo, não devia estar bochechudo corado, não devia estar desse jeito. Mas Deus estava com ele, os anjos de Deus estavam com ele,
A virtude do Espírito estava com ele. Ele estava sozinho, mas estava com Deus. E então ele com Deus, ele era a maioria. Entende como é que é o negócio? Agora, aos olhos humanos, quem ele era? Era o perturbador de Israel. Você imagina o que é o rei da sua nação te chamar de perturbador? Imagina a cena. Eu, pelo menos, como pastor, quero que todo mundo goste de mim. Só que eu sei que isso é uma ilusão. Porque é uma presunção minha querer ser mais amado que Jesus. Não foi todo mundo que gostou de Jesus, principalmente aqueles que não queriam se consertar. Principalmente aqueles. Ou seja, não tem como. Se você quer ser usado por Deus, se você quer estar na vontade de Deus, você não vai agradar todo mundo. Não vai. Não vai. E aqui a gente observa que ele passou por isso tudo. E nas coisas que ele não controlava, Deus estava lhe abençoando com bênçãos das profundezas dos altos céus. Lá no alto, lá embaixo, fartura, fertilidade. E aí talvez alguém diga: ué, como assim? Mas eu estou passando por isso, por aquilo outro. Se você ainda está vivo para reclamar, porque Deus está te sustentando, filho. Você só pode não estar percebendo isso. Ah, Senhor, me ajuda. Ele está ajudando, porque se Ele não tivesse ajudado, você já teria sucumbido. Talvez você não esteja na condição que você gostaria. Talvez você esteja com inveja de alguém que está numa situação que aparentemente é melhor do que a sua, mas você não sabe. Você não sabe. Você está comparando o melhor da pessoa lá no Instagram com o pior momento da sua vida. Você de repente está comendo lá os 30 ovos que a galinha chorou para colocar, e o indivíduo está postando uma foto lá que não é de hoje, não é de semana passada, não é do mês passado, em que ele está com uma mesa farta. Você fala assim: Senhor, eu passando isso aqui. Entende como é que é o negócio? Às vezes você acha que alguém está bem, mas às vezes a outra pessoa ela queria muito ter uma vida como a sua. Entende? Então, que você pare para observar que você é muito abençoado. Talvez você não tenha reparado isso. Talvez você não tenha reparado. Porque a luta faz isso com a gente. Ela embaça os nossos olhos e ela atrapalha a nossa visão. José parecia que não era abençoado, mas era. João Batista parecia que não era abençoado, mas era. A igreja do cara era no deserto e ficava lotada, e Jesus quis ser membro lá. Tá ok? Percebe a situação? Mas perdeu a cabeça. Só que se perder a cabeça é ganhar a coroa, se entregar no deserto é se manter fiel. Então vamos fazer como Jeremias. Eu quero arrancar o que Deus não plantou, e eu quero derrubar o que Deus não construiu. E minha pele? Que se dane, está na mão dele. Eu não entreguei para ele? Então está na mão dele. Acabou. Não gostou do menos. Só que a gente quer agradar gregos, troianos e baianos, aí acaba não agradando ninguém. Não tem como agradar todo mundo. Então a gente percebe que José é esse cara. E Jacó só declarou que Deus o tinha abençoado. Por quê? Porque se você observar ali, o próprio Deus já tinha demonstrado na vida de José que José era abençoado e Jacó estava reconhecendo. É claro, talvez não tenha sido do jeito que José talvez esperasse. Deus mostra para José: olha, está vendo? Os feixes vão se dobrar, o sol e a lua vão se prostrar. Mas Deus não contou a tribulação, porque se contasse, talvez José desistisse. O profeta unge a cabeça de Davi, e depois o povo lá coloca a coroa na cabeça de Davi. Mas Deus não contou tudo para Davi. Entende? Isso me faz lembrar quando num culto de missões nacionais eu fui à frente chorando porque eu me sentia chamado do ministério pastoral. Dá vontade de rir daquele Robertão. Eu tinha uma ideia, mas tão romântica, até que eu vi como as coisas são. Mas quando eu vi, depois, Deus não me contou lá atrás, nos meus 21 anos de idade, não contou. Entende? Só que em toda essa tribulação, eu fui mais do que vencedor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entende como é que é o negócio? Pegou a ideia? E aí, diante de uma situação dessa,
sabe, pessoas, eu tenho certeza disso, que vão falar, se já não estão falando coisas boas para você ou de você. De você talvez você não escute, porque geralmente a gente critica em público e elogia no secreto. É muito comum ter gente olhando para você e falando assim, pô, fulano é uma bênção, né? Mas para você nunca falou. Isso acontece, é muito comum isso. E de alguém de repente chegar e falar assim, olha, eu creio, aquele rapaz tem promessa, aquela moça é de Deus, né? Olha, eu creio que Deus está reservando um homem de Deus para ela. Eu creio que o pai daquele rapaz vai sair das drogas. Eu creio que isso, que aquilo outro vai acontecer. Só que às vezes a pessoa não fala para a gente. E às vezes a pessoa é da mesma igreja que a gente e nem conversa isso com a gente, mas ela está lá no joelho abençoando a nossa vida. Se bobear, tem noite que eu estou lá vendo Netflix e deve ter alguém orando por mim. Deus me perdoe, Jesus. Então, nesse caso, é interessante você observar que pessoas vão falar coisas boas para você, vão falar coisas boas de você, seja na sua vida, seja no seu ministério. E aí, é claro que na nossa cabeça, a gente sempre pensa, né, que assim, isso tem a ver com alguém liberar um negócio, que assim, eu vou voar, você vai conseguir. Não estamos falando aqui de mentalização. Estamos falando de abençoar, de bendizer, de reconhecer o que Deus já está fazendo. E aí eu gostaria, sabe, que você pudesse perceber, né, que Deus, Ele está cuidando da sua trajetória, está cuidando da... É bom frisar que o mesmo Deus que te incentiva na partida e te aguarda na chegada, Ele não corre por você. Não corre por você. É como o papai ensinando o filho a andar de bicicleta. Vai ter uma hora que ele vai soltar. E ele vai apoiar. Ele não tem como andar de bicicleta por você. Não tem. É como flexão de braço. Ninguém pode fazer flexão por você. Ou você faz ou não faz. Imagina se fosse assim. Eu estou com a pochete aqui na cintura, né? Pochete é um termo que a gente usa depois dos 40 anos, na região do cinto. Aí eu estou com a pochete aqui na cintura. Aí eu falo assim, ô Joaquim, corre por mim lá. E corre mais porque eu não perdi. Não tem como. Cada um na sua. Ninguém vai viver a sua vida. Ninguém vai escrever a sua história. É você e Deus. E aí a gente fecha com o último trecho. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. E aí ele está deixando claro que no caso de José era um patriarca. Então o relacionamento de Deus com o seu povo naquele período era diferente de hoje. Então José era como se fosse de um modo análogo à igreja hoje. A igreja tem a chave do reino. Principalmente nesse período de polarização política, a igreja, em vez de estar abrindo a chave, a porta do reino para o povo passar, a igreja está entrando em briga aí, né? O povo sedento e a gente, em vez de dar água, está na briga. Mas o que acontece? A gente tem a possibilidade de facilitar o caminho entre as pessoas do mundo para o reino. Esse é o nosso papel na face da terra. Entretanto, naquele contexto não tinha isso. Deus era o Deus de Jacó, que lá atrás tinha sido o Deus de Isaac, lá atrás tinha sido o Deus de Abraão. E nesse caso aqui, a bênção de Jacó é o seguinte, peraí, é o cara que tem linha direta com Deus, que está abençoando seu filho. E que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Ou seja, independentemente de toda a luta que você passou, José, Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Deus tem muito milagre para operar. Deus tem coisas tremendas para realizar. Sabe, às vezes eu pelo menos olho para mim e fico me perguntando. Eu estava brincando com a minha esposa outro dia, falando assim, José, a gente já passou pela alegria e pela tristeza, pela saúde, pela doença e pela pobreza. Agora só falta a riqueza para completar o negócio. E até chegar ao 1º milhão a gente está aí. E é interessante pensar, né, que assim, a gente tem aquela ideia de que assim, mas eu já tenho 50 anos, já tenho 60 anos, já tenho... Lembra de Caleb? Eu estava ouvindo uma entrevista com o jurista Ives Ganda, com a Leda Nagel. O pessoal da minha idade conheceu
né, essa jornalista no jornal Hoje, alguns anos atrás, e aí ela estava entrevistando, e eu olhando para ele com aquela lucidez falando, eu falei, Gisélia, o que é isso? Então não sei se dá para perceber, nem tudo tem a ver com a idade, tem a ver com a mentalidade. Se o amanhã começa hoje, Deus ainda tem muita coisa para fazer e você tem muita lenha para queimar. Mas se você se entregar agora, diz Provérbios 24:10, olha, se te mostrares fraco na hora da angústia, tua força será pequena. É aquele caso, coronavírus está aí, e o humano vírus também está aí, e para mim eu tenho mais medo do humano vírus do que do coronavírus. Está complicado o negócio, né? Mas agora, independentemente disso tudo, o que adianta? Você não passa mal com o coronavírus, mas o coração, a pressão, e aí vai glicose. Por quê? Por causa disso aqui. Não. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E diz a Bíblia que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Se você está no esconderijo do Altíssimo, você vai poder descansar. Você pode de repente acordar sem saber como vai pagar o aluguel. E daqui a pouco, quando você vai ver, fulano está comprando o negócio que você estava vendendo, Beltrano que estava te devendo há um ano volta para te pagar, e de repente acontece isso, acontece aquilo outro, e quando você vai ver, por que eu fiquei preocupado? Por que eu fiquei ansioso? Deus já tinha resolvido tudo. Que a gente possa fazer como os nossos bebês. Meu filho está lá dormindo, ele não sabe nada de 142, ele não sabe nada de STF, ele não sabe de Wilson Witz, ele não sabe, né, da Iabas, ele não sabe de nada desse negócio que está no jornal, ele não sabe do hashtag Fica em Casa, ele não sabe como é que está a nossa geladeira, ele não sabe nada disso. Dorme, acorda, pede o leite, franguinho e pede pão. Eu estou me desdobrando e ele está tranquilo. Trazendo para o nosso contexto, você sabe quantas coisas Deus está fazendo para cuidar de você? E aí, no caso, você sabe quantas coisas Deus está fazendo para cuidar de você? Você sabe quanto ataque do diabo contra a sua vida que não prosperou porque Deus cuidou de você? Você sabe do quanto Satanás quis cirandar contigo, mas Deus guardou você? Você sabe dos laços do passarinheiro e das pestes perniciosas que estavam no seu caminho, mas que Deus guardou você? Você sabe? Trazendo para o contexto meu com meu filho, você não precisa nem saber. Deus está cuidando de você. Sabe? E se você, meu irmão, se entregou verdadeiramente a Cristo Jesus, se você se entregou de verdade, eu posso dizer que, como diz Efésios capítulo 1, versículo 3, que toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus estão sobre a sua vida. Eu posso dizer isso. Nas regiões celestiais, no mundo invisível, Deus tem algo que está realizando na sua vida. Algo Ele está fazendo, não sei o que, não sei quando, não sei como, mas Deus está fazendo algo, eu sei que está, sabe, bênçãos de Deus estão repousando sobre a sua cabeça, e sobre a fronte de qualquer pessoa de Deus que tem passado por situações adversas. Você pode contemplar a bênção do Senhor sobre a sua vida, e aí eu gostaria, sabe, que você pensasse comigo. Você já é abençoado. Se você é de Deus, você já é abençoado. Você já é abençoado. Sabe, de acordo com a palavra de Deus. E considerando que abençoar é bem dizer, eu me atrevo também. Eu sei que como batista a gente é cheio de não me toque, cheio de preocupação, ficar pisando em ovos. Mas antes de ser batista eu sou cristão e eu te abençoo em nome de Jesus.
E eu gostaria, sabe, que você pudesse se sentir abençoado por Deus. Porque abençoados já somos, mas às vezes não nos vemos assim. Cuidados por Deus já somos, mas às vezes não nos vemos assim. Vitoriosos, mais do que vencedores já somos, mas às vezes não nos vemos assim. E eu gostaria, sabe, que você pudesse, como Davi, quando ele olha para Golias, ele tem aquela ideia de que, opa, ele pode ser um gigante, mas há um gigante maior do que ele cuidando de mim, da minha vida e do povo de Deus. Para outros aí ele pode ser um baita de inimigo. Para mim, ele é apenas um homem que não tem aliança com Deus e que se meteu com o povo errado, o povo de Deus, o povo abençoado, não perfeito, mas abençoado. E ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoa. Amém?